iniciou uma análise no livro de Atos dos Apóstolos sobre os valores, os princípios, os conceitos que a igreja de Atos pode nos ensinar, que os ajudaram a mobilizarem-se como igreja. E agora, no mês de maio, estamos caminhando ainda no livro de Atos dos Apóstolos, porque a referência mais clara, mais direta e mais específica sobre como a igreja de Cristo aprendeu a ser igreja nos seus primeiros passos. Como os nossos filhos, como nossas crianças aprendem a andar, aprendem as primeiras palavras, eles receberam de Cristo comissionamento para que fossem e fizessem discípulos. E agora o livro de Atos nos ajuda a compreender como isso se tornou a vida deles. Como aqueles primeiros cristãos aprenderam a agir como igreja. E como isso nos ensina hoje a agir como igreja, uma vez que ao longo dos séculos e desses quase 2 milênios de existência da igreja de Cristo, muitos nos desviamos do foco. Ontem recebi de um amigo um gráfico muito interessante, enorme, foi pela internet, e você precisa andar na tela do computador de um lado para o outro, de cima para baixo, de uma forma quase incalculável mesmo, porque chama-se Árvore das Religiões. E aí, no tronco, tem lá as origens das experiências de religiões, de toda a história da humanidade que se tem conhecimento, e tem a ramificação do cristianismo. E é assustador pensar que a ramificação do cristianismo, comparada às outras ramificações, diria assim, é o tronco que mais se multiplica. É impressionante pensar que, ainda que existam muitas religiões na face da terra, ao longo da história da humanidade, nenhuma outra religião se desdobrou, se dividiu, se multiplicou tanto quanto a experiência de vinda do Nazareno. Portanto, a gente analisando a nossa história, a gente vai reconhecer que não poucas vezes o movimento iniciado pelo Nazareno, pelo ressurreto, o Cristo vivo entre nós, ao longo desses quase 2 milênios, sofreu mutações, transformações, mudanças, e muitas delas tiraram totalmente as características dos princípios. E vale então para nós aquilo que o Senhor Jesus já havia alertado no primeiro século à igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde caíste e volte a praticar o que praticava no princípio. Este tem sido o nosso versículo-chave de todas essas reflexões. O Espírito Santo nos incomoda ao olharmos no espelho e recebermos a denúncia do nosso Senhor, o dono da igreja, dizer: onde é que vocês caíram? Onde foi o desvio? Como que aconteceu lá no trem em Nova Iguaçu essa semana? Onde é que vocês descarrilaram? E muitos estão desesperadamente tentando andar pelos trilhos, fazendo com que se perca totalmente a identidade de um movimento glorioso, iniciado por poucos, multiplicado assustadoramente em pouco tempo, e que marcou uma geração de crentes fortes, corajosos, e uma grande geração de homens e mulheres e crianças que aprenderam a ser igreja na experiência dos apóstolos. Portanto, hoje eu quero avançar na parte 2 e quero compartilhar com vocês primeiro uma rápida recapitulação. No domingo passado nós iniciamos esta nova série, em maio, sobre aprendendo a agir como igreja, com a igreja de Atos dos Apóstolos. E no domingo passado nós iniciamos esta reflexão, desafiando a gente a fazer algumas perguntas para aquela igreja de Atos, de maneira que nos ajude a entender como é ser igreja a partir daquela igreja. Então, perguntas como ela se organizava, ou como ela se relacionava, tanto entre si como com a sua sociedade, com o seu tempo, com o seu contexto. Também precisamos ler o livro de Atos para extrair dali não só o poder sobrenatural que o Espírito Santo realizava por meio daqueles cristãos, mas também como é que eles agiam, como era a prática. Eram trabalhadores como você, iam à escola como seus filhos, tinham crises familiares como todos nós temos. Então, como é que eles agiam naquele contexto? E ainda que tecnologicamente, metodologicamente, seja tão distante da nossa realidade hoje, há ali
conceitos práticos de como eles agiam no seu dia a dia, como era o cotidiano deles, como eles, como igreja, tomavam suas decisões. Nós sabemos que tudo que somos e o que fazemos, seja no âmbito individual, familiar, coletivo, de uma forma geral, tudo é fruto das nossas decisões e escolhas. Como é que aqueles cristãos tomavam suas decisões diante de momentos importantes? Alguns momentos gerados por crises, por pressões, por perseguições, como eles reagiam, como eram as decisões que eles tomavam. E diante da responsabilidade que eles tinham, como eles encaravam as responsabilidades que tinham como igreja no seu tempo? Ou seja, a sociedade esperava daquelas pessoas que foram apelidados de cristãos, que foram tidos como o povo do caminho, alguns os chamavam como aqueles que eram iguais a Jesus, o Nazareno. Como é que eles assumiam esta responsabilidade de serem cristãos na sua sociedade, no seu contexto histórico? E também começamos a pensar, e o desafio é estudarmos o livro de Atos, lermos o texto no livro de Atos, de alguma forma entender como é que eles eram comprometidos com esta causa, com esta missão, como é que eles mantinham viva nas suas mentes a vocação, como eles mantinham vivo em suas mentes o chamamento que receberam daquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Qual era o nível de compromisso que eles tinham com esta missão, com esta igreja do seu tempo? Isso tudo nos ajuda a colocar em prática aquilo que é ser igreja hoje. No domingo passado, vimos três características de como aquela igreja foi igreja e como ela nos ensina a ser igreja hoje. Eu fiz um desafio para você e disse, fique à vontade. Certamente o estudo do livro de Atos, ele é muito rico. E nós podemos extrair até outras atitudes práticas da igreja que poderiam ser assemelhada, aproximada ou até adicionada a esta lista, que eu não tenho a presunção e muito menos a pretensão de ser uma lista exaustiva e conclusiva. Nós poderíamos, eu estou destacando 9. Hoje vamos caminhar em mais 3, domingo passado foram 3, domingo que vem serão 3. Mas certamente nós poderíamos desdobrá-las, nós poderíamos acrescentar algumas outras, poderíamos melhorar e aperfeiçoar uma certa visão aqui. E por isso eu fiz um desafio a você, leia o livro de Atos, caminhe comigo nessas descobertas, para que nós também aprendamos a ser igreja com aquela igreja que foi a igreja que manteve viva a chama, que recebeu de forma fresquinha do ressurreto aquilo que deveria ser igreja e aquilo do que nós nos desviamos ao longo de uma história tão longa de vida. Vimos no domingo passado que aquela igreja, ela aprendeu a viver totalmente na dependência de Deus. A oração era um dos princípios, a oração não era um ministério da igreja, a oração era um estilo de vida. E isso fez com que aquela igreja vivesse na dependência total de Deus para todas as coisas. Fosse nas decisões, fosse diante das perseguições, fosse diante dos problemas e até mesmo para resolver divisões, eles faziam tudo movido pela oração, porque a igreja, diferentemente de toda outra organização que existe na humanidade ao longo da história, ela é povo de Deus. Ela acontece espiritualmente. Ela é um milagre de Deus. Além disso, vimos também que aquela igreja escolhia e reconhecia a sua liderança por métodos e meios espirituais. Diferentemente de outras organizações, cujos méritos são certificados, diplomas, desempenhos, marketing pessoal, aparência. Naquela igreja, e na igreja de Cristo ainda hoje, a liderança precisa ser escolhida e reconhecida por qualificações que são espirituais. Por isso vemos gente tão boa lá fora e que muitas vezes serve quase nada dentro do corpo de Cristo. E também vemos gente que aos olhos do mundo não tem nenhum valor, mas que são vasos preciosíssimos no meio da igreja. É porque a igreja acontece espiritualmente. E vimos também, por último, na semana passada, que aqueles cristãos nos ensinam a levar às últimas consequências o significado de obedecer o chamado de Deus. Obediência
era uma marca. Vimos em vários versículos que toda vez que o Espírito Santo falava àquele povo, eles imediatamente respondiam, eles de pronto se levantavam, eles corajosamente avançavam, eles deixavam seus lugares para ir aos outros lugares, motivados por uma atitude: obediência. Deus falou, nós vamos fazer. Hoje eu quero compartilhar com você mais 3 atitudes práticas daquela igreja, como aquela igreja vivia. E a primeira delas hoje, no caso seria o item 4 da nossa lista, era uma igreja que vivia a visão da expansão. Era uma igreja que desde o começo nunca esteve voltada para si mesma ou para a manutenção das suas 4 paredes locais. Mas era uma igreja que desde o seu início tinha uma visão além dos seus limites, além das suas fronteiras. E isto vem do seu berço. Quando Jesus criou e fundou a igreja e reuniu os seus discípulos para comissioná-los para levarem adiante a missão, ele estabeleceu muito claramente que não deveria haver limites para o crescimento, para a expansão da igreja de Cristo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto bíblico diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É interessante que Jesus tem uma palavra profética. Sim, ele antecipa, é escatológico. Jesus está olhando o fim, e por isso os confins. E Jesus está olhando no tempo presente a realidade constante, imutável da nossa presença no mundo. Veja que Jesus diz que eles não serão apenas no aspecto local, mas eles estavam naquela localidade. Mas Jesus diz que eles serão em outros lugares também, ou seja, Jesus antevê e os prepara a verem aquilo que ainda estava por vir, aquilo que seria a expansão do reino de Deus, aquilo que seria o crescimento da obra de Deus, não limitada a uma localidade, não limitada a uma geração, mas a ideia de que o reino de Deus deveria se expandir e avançar. E isso se mostrou logo no começo. Eu separei 2 versículos para esse momento, porque logo no começo, quando começa o movimento, o texto diz no capítulo 8, versículo 4, que logo após a morte de Estevão, houve grande perseguição sobre a igreja de Cristo, e o versículo 4 diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Esse movimento foi algo tão marcante na vida da igreja de Cristo, que dentro do conceito teológico criou-se um termo para referir-se a ele, que é o termo grego para esta dispersão, que é diáspora. Na história da igreja, há um estudo específico sobre o que chamamos de a diáspora dos cristãos, que é como aquela expressão, ou algo semelhante a você ter uma mesa com vários objetos, e você, num só solavanco, você bate sobre a mesa, e o que acontece com essas peças? Elas se espalham desordenadamente, mas elas alcançam outros lugares. E o que a gente consegue perceber é que este movimento, ainda que soe desordenado, como se fosse uma fuga diante das perseguições, o texto diz que eles não perdiam oportunidade, e por onde eles passavam, eles iam testemunhando a palavra de Deus. Uma igreja que nasceu com os olhos dos outros, uma igreja que nasceu com um coração para os outros, uma igreja que nasceu sem fronteiras, uma igreja que não nasceu com limites teológicos, denominacionais, com espaços geográficos específicos, uma igreja que não cresceu e não nasceu com esta visão de que aqui é o meu território e lá é o seu território. Não sabiam que na história desta igreja houve um momento, eu soube disso por fonte fidedigna da família do próprio nosso pastor emérito, pastor Zé de Miranda Pinto. Um de seus filhos me compartilhou comigo, um dia falando de igreja, crescimento de igreja, expansão de igreja, ele falou que, na verdade, esta igreja não era para ser aqui neste lugar onde nós estamos hoje. Esta igreja deveria, na década de 50, se não me engano, deveria ter sido transferida para o lugar onde hoje funciona o Extra, ali na Dias da Cruz. Toda aquela área do Extra foi oferecida ao pastor Zé de Miranda Pinto na época. E a igreja quase comprou. Só que um outro pastor, colega, irmão em Cristo,
de uma outra igreja próxima, percebeu esta intenção e se dirigiu ao pastor e disse: pastor, você não pode ir para lá, vai ficar muito perto da minha igreja, ali já é outro território, já é outra área. E esta informação de alguma forma minou as pessoas que faziam parte da igreja naquela época, e o pastor Miranda Pinto não obteve o apoio necessário da membresia da época para continuar na negociação do local onde hoje está todo o imóvel do supermercado Extra ali na Rua Dias da Cruz. Você não sabia dessa parte da nossa história, não é? Mas eu soube pelo filho do pastor José Miranda Pinto, pastor Neander, que compartilhou comigo essa experiência. Como é triste saber que muitos de nós, ao longo de toda a história, conseguem estabelecer limites de atuação da Igreja de Cristo. Eu já ouvi certa vez de um líder da nossa denominação, há alguns anos, isso já vão uns 10 anos, quando ele disse assim: as igrejas precisam estabelecer um limite de um raio de 2 quilômetros entre si. É interessante pensar que bares e botiquins não têm essa visão, né? Ali perto de onde eu moro, uma rua inteira cheia de bares e botiquins, e a conclusão que a gente chega é que tem cerveja para todo mundo. Não falta nada. Só que nós, como igreja, ficamos com essa visão tacanha de que nós temos uma área de atuação. Esta é a nossa bandeira denominacional. Este é o nosso limite geográfico. E o que a gente aprende com esta igreja do livro de Atos é que eles não perdiam oportunidade, e fosse por quaisquer motivações que fossem, eles por onde passavam, eles pregavam a palavra de Deus. Não importa se é a paróquia do outro, se é território do outro, se a outra denominação já está fazendo, o fato é o senso de responsabilidade que todos nós devemos ter de expandir o reino de Deus. O que isso se via na prática? Como é que isso acontecia? Ou seja, como é que essas atitudes podem ser aplicadas na prática na Igreja de Cristo hoje? Quando nós entendemos que a Igreja de Cristo foi chamada para expandir a sua atuação, isso nos dá a visão de reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a nossa igreja local. Tem muita gente que fala, e eu também sou tentado a dizer isso: a nossa igreja é tão boa, não existe igreja como a nossa. Às vezes parece que sim, porque quando eu vou em outras igrejas pregar ou participar de culto, eu tenho tanta saudade de estar aqui louvando com os irmãos, neste lugar de culto, com os irmãos, que a impressão que eu tenho é assim: não tem igreja melhor do que a nossa. Mas isso é uma visão muito pequena. Certa vez um colega pastor, numa reunião, compartilhou que ele estava também fazendo essa avaliação da igreja, e um líder de sua igreja disse: pastor, mas a nossa igreja é a melhor que tem nessa região. E aí ele perguntou para esse líder: irmão, quantas igrejas o irmão conhece da nossa região? Não, pastor, eu só conheço a nossa, porque a nossa é a melhor que tem. Eu falei: então, irmão, não tem parâmetro de comparação. Isto é arrogância, isto é soberba, isto é falta de visão do reino de Deus, que é muito maior do que uma cor denominacional, de um estatuto específico, de uma forma de agir. É muita arrogância acharmos que nós temos a melhor forma de ser igreja. É uma forma que nós escolhemos por convicção. Nenhum de nós deve ser o que somos porque alguém nos ensinou a ser, sem que nós tenhamos desenvolvido o senso próprio, crítico e de autoavaliação para dizer: eu sou o que sou batista, sou presbiteriano, sou congregacional, por convicção. Ninguém vem para esta igreja, eu tenho sempre essa oportunidade quando os entrevisto no gabinete, os últimos que foram podem dar esse testemunho, eu pergunto: por que você veio para cá? Você tem certeza de que é esta igreja que você está escolhendo para você? Recentemente recebi uma pessoa querida que está vindo de uma outra denominação, e eu perguntei: você sabe quais são as diferenças que nós temos entre esta denominação de interpretar a Bíblia? Mais ou menos. Eu comecei a mostrar: olha, temos essa diferença, essa diferença, essa diferença. Você só deve vir para cá se você entender que a forma como nós interpretamos a Bíblia é algo que cala em paz em seu coração. Porque senão vai vir para trazer divisão. Porque no primeiro momento vai pensar: mas essa igreja não faz isso, essa igreja não fala daquele jeito, essa igreja o culto é desse jeito. Não. A visão de reino nos dá a responsabilidade de saber que por onde nós formos, nós temos o privilégio de pregar a palavra. E de não perder a oportunidade de ir em Jerusalém, ou na Judéia, ou até na Samaria, que era uma representação específica que Jesus dava às missões estrangeiras.
Porque os samaritanos eram inimigos históricos dos judeus. E Jesus disse a eles, até os diferentes. Olha que coisa interessante. Depois, quando Pedro, você conhece um pouco da história, quando Pedro recebe do Espírito Santo a missão de pregar a Cornélio, um gentio, ele fica em crise. Será que é para ir mesmo? O Senhor não chamou os de impuros, todos aqueles que não cumprem a lei? E Deus fala assim, como é que você diz que é impuro aquilo que eu criei, cara? E você esqueceu que a missão que Jesus deu era ir aos samaritanos também? Ou seja, aos improváveis, aos diferentes. A expansão da igreja, ela precisa acontecer além das nossas concepções. Existe uma palavra bonita e difícil, por isso que eu vou usá-la só para ser mais acadêmico, mas vou traduzir logo depois. Apesar das nossas idiosincrasias, já ouviu falar nisso? É difícil, né? É uma palavra que significa o seguinte, cada um de nós tem características próprias. Cada um de nós tem um jeito de ser. E nós precisamos, na visão do reino de Deus, respeitar essas diferenças, mas não deixar de expandir aquilo que nós cremos, por onde quer que formos. Estava conversando essa semana com a nossa missionária Sâmia, que voltou recentemente do Oriente Médio, quase que eu falei para ela, estava e não posso falar, porque talvez ela volte para lá. Ainda está conversando com a junta. E ela disse, pastor, no mundo islâmico, não tem bandeira denominacional, não. Lá é cristão. E quanto mais cristãos nós formos, melhor. Não tem negócio de igreja presbiteriana, até tem lá. Mas na hora de agir, na hora da perseguição, na hora da igreja subterrânea, que os cristãos que são perseguidos e têm que ser unidos escondidos, não interessa de que denominação nós somos. Interessa que o amor de Jesus seja pregado. A visão de expansão é a igreja aprendendo a ser igreja, aproveitando todas as oportunidades para ir. Isso nos dá também a visão do investimento integral. Saber que tudo que somos e tudo que temos precisa fazer parte desta visão do cumprimento da missão. O investimento, seja ele financeiro, seja de tempo, seja de espaço. Ah, porque este lugar é só para culto. Não, isso aqui é um auditório. Ele é um espaço para culto quando você está presente. Quando você não está aqui, é um espaço vazio. Às vezes, quando eu passo aqui durante a semana, sento aqui, fico olhando, dou uma meditada. É gostoso vir aqui quando tudo está vazio, eu fico pensando sobre muitas coisas, mas eu me lembro que eu estou sozinho. Porque estar aqui só faz sentido quando você está comigo. Mas a gente sacramentaliza, a gente dogmatiza coisas que não fazem nenhum sentido quando nós não estamos. Por isso, a visão da expansão do reino nos leva ao investimento integral na obra. Tudo para a glória de Deus. Também nos dá a visão de um amor incondicional. É o que a missão diz. É para ir aos samaritanos. Eles eram os improváveis. Eles eram os imerecidos. Eles não eram dignos. Mas lá no chamado de Jesus, ele já anteviu e previu que os cristãos deveriam ter uma visão além das suas fronteiras, além dos seus costumes, além das suas esquisitices, vamos dizer assim. E isso significa que na prática a igreja de Cristo tem uma colheita abundante. Quanto maior a visão, maior a colheita. Quanto maior o investimento, maior a colheita. Quanto menos fronteiras, maior a colheita. Quanto menos muros, maior é a colheita. Nós precisamos entender e saber que Deus nos quer andando, caminhando, enquanto somos cristãos, pregando a palavra por onde passarmos. Segundo aspecto para esta manhã, aquela igreja aprendeu a ser igreja investindo no discipulado de novos crentes. É algo que tem ficado perdido e esquecido na história da igreja. Nós apenas colocamos as pessoas aqui dentro, mas não gastamos tempo investindo no crescimento espiritual delas. Atos 8, versículo 31 e 32 diz assim: quando Filipe se encontra com o eunuco levado pelo Espírito, diz: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Quantos irmãos ainda estão conosco e dizem a mesma coisa que o eunuco dizia? Como eu posso entender se alguém não me explicar? A responsabilidade de todos nós é de ter alguém ao nosso lado que nos explique, ou que nós expliquemos o que significa crer, como viver, como colocar em prática aquilo que Deus nos ensina pela palavra. Isto é o processo do discipulado que você tanto tem ouvido falar ao longo dos últimos tempos aqui.
Existem muitas pessoas que, como aquele eunuco etíope, continua dizendo: como eu vou entender se alguém não me explicar? E antes que você diga: é verdade, eu também não entendo porque ninguém me explica, eu faço uma nova pergunta: que tal você começar a aprender para explicar a alguém? Porque certamente há em nossas fileiras gente muito mais nova do que você na experiência com Jesus. E essas pessoas precisam de um momento, precisam de um meio, de uma oportunidade para também entenderem o que a Bíblia ensina. Seja na escola bíblica, ou seja também na sua casa, fazendo o que aqueles homens faziam. Olha o que diz o capítulo 9, versículos 19 e 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. É claro que são textos bíblicos ricos demais, eu poderia ter uma mensagem para cada um deles, mas eu estou apenas pincelando prática, eu estou apenas pincelando atitude. E o que esse versículo nos mostra? Que Saulo não começou a fazer alguma coisa na igreja sem que antes ele tivesse gastado tempo de relacionamento com aqueles que já eram discípulos, para que ele aprendesse. Aquela igreja pregava o evangelho, mas gastava tempo ensinando aqueles novos crentes a entender as Escrituras. E era mais difícil, viu? Porque você hoje tem o Novo Testamento, você tem a história completa, eles só tinham o Antigo Testamento. E era ali que eles aprendiam que Jesus era o Messias. Era dali que eles formavam a teologia do que eles nem sabiam ainda direito. O Novo Testamento é substrato da Igreja de Cristo. Nunca se esqueça que a Igreja de Cristo não tinha o que nós temos hoje. Os evangelhos foram escritos, as cartas foram escritas para suprir a necessidade daqueles relacionamentos. Mas o que eles estudavam, o que Paulo aprendeu com os discípulos em Damasco, era que as profecias haviam se cumprido. Jesus é o Cristo, Ele ressuscitou. Também encontramos no capítulo 12, versículo 25, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. É lindo esse testemunho que os dois apóstolos dão, de que eles andaram com alguém novato, um neófito na fé, para que ele aprendesse a ser apóstolo, para que ele aprendesse a ser líder. E cremos que foi este João Marcos quem escreveu o Evangelho de Marcos. Ou seja, a convivência com os apóstolos, o testemunho de Pedro foi o que certamente mais o motivou a dizer: eu preciso escrever alguma coisa acerca de Jesus. E tem essa informação de que tenha sido o primeiro registro do Evangelho de Jesus Cristo na figura deste jovem que aprendeu a andar com dois que já sabiam um pouco mais. E por último, nesse texto, capítulo 3, versículo 43, quando diz o texto: despedida a congregação, muitos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Isto é discipulado. É quando você encoraja o outro a permanecer firme, quando você toma o outro pela mão até o momento em que ele pode andar sozinho, como nós pais fazemos com nossos filhos. Esta recomendação de Paulo e Barnabé a estes homens é preciosa demais quando diz: permaneçam firmes na graça. O discipulado tem como alvo criar e oferecer maturidade para os crentes, a ponto de que todos nós saibamos tomar nossas decisões sem depender de forma tão infantil do líder espiritual, do professor da escola bíblica, mas que você passe em algum momento a ser também aquele que ensina, aquele que dá testemunho, aquele que encoraja, aquele que pode ser tido como exemplo e referencial no corpo de Cristo. Na prática, vamos avançar mais um pouco, mais uma transparência? Isso. Na prática, o que isso resultou na vida daquela igreja? Frutos saudáveis na colheita, crentes sólidos. Não eram crentes frutos de um evento que 2, 3 semanas depois já não sabiam mais o que tinham feito. Eram decisões consolidadas, eram crentes maduros, era uma liderança promissora que aprendeu a entender e interpretar aquilo que estavam ouvindo. E por isso se tornaram crentes multiplicadores, discípulos que aprenderam logo a fazer novos discípulos. Por isso a igreja se expandiu de uma forma tão rápida e tão grande. Em pouco tempo, eram milhares e milhares e milhares de cristãos espalhados por aquela região, a ponto de, 300 anos depois, mais ou menos, o imperador romano, e que grande erro ele cometeu, já conversamos sobre isso, reconhecer que
era uma vida que valia a pena. De tantos cristãos que estavam influenciando a sua geração. E ele cometeu um grande erro de não entender nada do Evangelho e tornar o Evangelho a religião oficial de um império. E de lá para cá, derrocada, derrota, destruição da obra, do princípio de tudo. Por último, irmãos, para esta manhã, além de ser uma igreja que formava novos discípulos, além de ser uma igreja que tinha visão na expansão, era uma igreja que também treinava novos líderes. Temos vários textos que mostram isso. Lá, logo no primeiro capítulo, quando os discípulos se reúnem, eles precisavam de um novo líder para substituir Judas, que havia falhado, caído. E eles então escolhem Matias para ser aquele que substituiria aquele líder. Uma sucessão de liderança. Depois encontramos no capítulo 6, versículo 3, quando os apóstolos se reúnem e escolhem os primeiros 7. Eles sabem que eles não dariam conta sozinhos. Era necessário outros líderes. Era necessário outras pessoas assumindo responsabilidade. E lá no capítulo 12, versículo 5, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava como eles, agora como auxiliar. É o mesmo João Marcos. Lembra João Marcos, capítulo 13, no capítulo 9, foi levado para ir junto, para aprender. Agora está na hora dele já assumir responsabilidade. Crentes que assumem responsabilidades no corpo de Cristo. O que isso significa na prática? Na prática é que a igreja vive uma renovação saudável de liderança. Na igreja de Cristo deve haver espaço para que todos façam algo em prol da expansão do reino. E a igreja de Cristo não é lugar de pessoas confortáveis, apenas recebendo, bebendo e comendo o alimento espiritual. É lugar onde pessoas assumem funções de liderança, onde passam a ensinar, onde auxiliam os líderes, onde assumem responsabilidades. Na prática, era uma igreja que tinha uma renovação saudável da sua liderança. Timóteo, por exemplo, um jovem pastor, 2 epístolas para ele que Paulo escreveu, 2 cartas que Paulo escreveu a ele. E Paulo disse que ninguém rejeite a sua juventude, mas que você seja um exemplo aos fiéis. Timóteo desde cedo, Tito também desde cedo, assumindo posições de liderança, porque a igreja cresce, precisamos de novos líderes. E precisamos investir na formação de novos líderes. Isso significa transferir experiência. Na prática, é colocar para os outros aquilo que nós temos aprendido. É caminhar ao lado de alguém para dizer, é assim que eu tenho aprendido a fazer. E nesta troca de experiência, nós crescemos. Também, como vantagem, isso distribui o poder. Alguns movimentos cristãos andam na contramão disso, porque criaram verdadeiros conglomerados fundamentados na vida de uma pessoa, de um homem. É o ministério do fulano de tal. Ministério apostólico Beltrano. Enquanto que o conceito da igreja de Cristo era todos fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. Igreja de Cristo não é lugar de poder acumulado, poder centralizado. Igreja de Cristo é lugar de poder distribuído, onde todos assumem suas responsabilidades. Na prática, isto é responsabilidade compartilhada. Se acertamos, a glória é de Deus e a alegria de todos. Se erramos juntos, a responsabilidade é de todos. Não crucificamos um Judas entre nós, mas assumimos a responsabilidade que os erros foram fruto das ações compartilhadas, da responsabilidade dividida. É oportunidade para todos, onde todos servem por meio dos seus dons. E é por último, a igreja alcançando muito mais por meio de todos. É assim que Jesus Cristo quer que nós vivamos como igreja. É assim que é ser igreja. É assim que a igreja de Atos nos ensina e nos ajuda a ser igreja hoje. Uma igreja que vive na dependência de Deus. Uma igreja que está pronta para obedecer. Uma igreja que investe no discipulado de novos, que forma nova liderança. Uma igreja que tem a visão do reino. Uma igreja que está pronta para ir onde Deus mandar. E no domingo que vem nós vamos continuar com mais 3 características de como nós podemos aprender a ser igreja com aquela igreja que nasceu em Jerusalém. Que Deus nos abençoe, irmãos, para sermos sim esta igreja do nosso tempo, neste lugar, para a glória de Jesus. Que a graça de Jesus nos acompanhe, nos cubra, nos fortaleça e nos transborde. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, o Senhor de todas as coisas, nos dê amor e poder para ir avante. E que o Espírito Santo nos dê todos os dias sabedoria, nos dê guarida e nos dê consolo para enfrentar as circunstâncias. Para tudo seja
a glória sempre só de Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Aos mães, mais uma vez, um bom dia para você. E lá atrás, mamãe, não saia sem receber o seu presente, a sua lembrancinha da igreja.